A morte é uma realidade. Todos nós nascemos, vivemos e morreremos. São muitos os questionamentos acerca da morte. Afinal, o que acontece quando uma pessoa morre? Para onde ela vai? Alguns até não acreditam em vida após a morte. Algumas pessoas acreditam que a morte é um ponto final. Outras já acreditam em reencarnação. O mundo grego antigo acreditava que o corpo é a prisão da alma. Então, quando você morre, a sua alma está livre. Porém, a palavra de Deus vai falar sobre a ressurreição dos mortos. É um ensinamento claro nas Escrituras que todos aqueles que morreram vão ressuscitar no último dia. Por isso, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, aqui se referindo àqueles que morreram. E ele continua: para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então, o próprio apóstolo Paulo está dizendo que o mundo está sem esperança com respeito à morte. E ainda o apóstolo, escrevendo aos Efésios, diz que eles estavam estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então concluímos que o mundo sem Deus está sem esperança acerca da vida após a morte. Mas a ressurreição dos mortos está completamente ligada na ressurreição de Cristo Jesus. Em 1 Tessalonicenses 4,14 diz o seguinte: Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. O apóstolo Paulo está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. E assim como ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, também assim Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, quando ele voltar, os que dormem, os que morreram, as almas dos que morreram em Cristo Jesus. Escute o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. A lógica que ele faz aqui é: se não haverá a ressurreição dos mortos, também Cristo Jesus não ressuscitou. E ainda no versículo 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Mas, de fato, Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e essa é a garantia da vitória dos cristãos, porque todos os cristãos ressuscitarão na volta gloriosa de Jesus. E ainda no versículo 19, diz o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O apóstolo continua: Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dado a palavra de ordem, a vinda de Cristo será única, visível, audível e gloriosa. Note como o apóstolo Paulo diz: porque o Senhor vai dar a palavra de ordem.
Em outras versões, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido é clamor de combate, é gritaria de guerra, é como um grande comandante que está dando a ordem para a batalha. Avante, vamos! Ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Chegará o tempo em que todos os mortos realmente ouvirão a voz do Filho do Homem, e todos ressuscitarão para o grande juízo final, para encarar o Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou ao terceiro dia e voltará como juiz de toda a terra. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Essas são palavras de consolação, palavras de ressurreição em Cristo Jesus. A nossa única esperança é o presente de Deus, Jesus Cristo, o qual morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia para nossa justificação e voltará em glória para buscar aqueles que acreditaram no plano de Deus, acreditaram no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque todo aquele que nele crê tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser de tais os que vivem em santo procedimento e piedade. E o que Deus espera de você? Está esperando você se arrepender dos seus pecados.